Shalom, Adonai, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou o Rogério Monteiro, criador do método Mais 7 Bíblico. E hoje nós vamos seguir com o nosso estudo do livro de Atos, ok? Estamos chegando na metade. Daqui a pouco a gente termina ele. Hoje é o capítulo 10, ok? Semana passada nós estudamos o capítulo 9, que é a conversão de Saulo, né? Então hoje nós vamos seguir com o capítulo 10, ok? Então diz assim: morava em Cesareia um oficial do exército romano chamado Cornélio, capitão do regimento italiano. Era um homem devoto e temente a Deus, como era também toda a sua família. Dava aos pobres molas generosas e sempre orava ao Senhor. Então está descrevendo aqui quem era Cornélio, ok? Que apesar de não ser judeu, era um servo do Senhor, ainda que sem conhecer muito bem, sem ter todas as informações. Basicamente, o que Jesus diz, né, quando ele está se referindo à rejeição que o povo de Israel dispensou na direção dele. Ele diz assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, ok? Então você vê que enquanto os judeus não queriam, outras pessoas que eram de outras nações queriam, ok? Então vamos seguindo aqui. Certa tarde, por volta das 3 horas, teve uma visão na qual viu um anjo de Deus vir em sua direção e dizer: Cornélio. Então preste atenção numa coisa. Cornélio, que é um gentio, um estrangeiro, podemos falar assim, agora tem uma visão da parte de Deus, aonde Deus vai falar para ele que chegou a hora dele ter uma experiência, dele viver algo novo, ok? Até aproveito aqui, dou uma pausa aqui para falar que o nosso tema a proclamação do mês de setembro é eis que faço uma coisa nova, baseado lá em Isaías capítulo 43, verso 19. Okay? Então você vê que Deus está propondo a Cornélio aqui um tempo novo, uma intimidade nova, um relacionamento novo, ok? Verso 4. Temeroso, Cornélio olhou fixamente para o anjo e perguntou: que é, Senhor? E o anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram até Deus, e ele as guarda na memória. Agora, envie alguns homens a Jope e mande buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Então, veja qual é a instrução do anjo agora. A instrução do anjo é que Cornélio mande chamar Pedro. Então, aqui tem um detalhe interessante. Meu irmão, na fé não dá para caminhar sozinho, ok? Veja que Cornélio era temente a Deus, que Cornélio fazia orações, que Cornélio dava esmolas, que Cornélio era reto e íntegro, mas Deus não tinha como Deus fazer Cornélio seguir sozinho. Ele instrui Cornélio a mandar alguns homens para uma boa distância para chamar Pedro, ok? Então é preciso que você entenda. Meu irmão, me perdoa, mas não tem como você andar sozinho. Não existe possibilidade. Não existe possibilidade de você andar sozinho. Não há possibilidade de você andar sozinho. Não faça isso. Não cometa esse erro. Não cometa esse erro. Você precisa de alguém. Provérbios fala que aquele que anda com sábio será sábio, mas aquele que anda com tolo será destruído. Então você vê que o mesmo Salomão, em Eclesiastes, fala que é bom que ande dois, porque se um cair o outro levanta. E ele diz que você precisa estar junto, mas não é com qualquer um, ok? Em Provérbios ele fala: quem anda com sábio será sábio, mas quem anda com tolo vai ser destruído. Ok? Vamos seguir aqui. Assim que o anjo foi embora, Cornélio chamou 2 servos de sua casa e um soldado devoto de seu grupo de auxiliares. Ele lhes contou o que havia acontecido e os enviou a Jope. Então agora, preste atenção, ele está explicando a seus servos, servo da sua casa, e é um soldado devoto. Olha isso daqui.
Preste atenção que ele já tinha soldado no grupo que ele comandava, né, no batalhão que ele comandava, que acreditava no Deus que ele acreditava. Detalhe, ele era italiano, ele era romano, ok? Ele era romano, mas ele acreditava no Deus de Israel. É forte isso, né? É muito forte isso. Ok? Vamos lá, verso 9. No dia seguinte, quando os mensageiros de Cornélio se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Era cerca de meio-dia. E ele estava com fome. Enquanto a refeição era preparada, entrou num êxtase. Aqui pode ser traduzido também, foi arrebatado, teve uma visão, ok? Aqui a tradução que eu estou usando, que é a NVT, Nova Versão Transformadora, diz que ele entrou em êxtase. É um tanto quanto estranho, né? Mas diz assim o verso 11. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda espécie de animais, répteis e aves. Então uma voz lhe disse: levanta-te, Pedro, mate e coma. De modo nenhum, Senhor, respondeu Pedro. Jamais comi coisa alguma que fosse considerada impura e imprópria. Mas a voz falou novamente: não chame de impuro o que Deus purificou. A mesma visão se repetiu 3 vezes. Então, subitamente, o lençol foi recolhido ao céu. Pedro ficou perplexo, pensando em qual seria o significado da visão. Nesse momento, os homens que Cornélio tinha enviado encontraram a casa de Simão. Eles se aproximaram do portão e perguntaram se estava hospedado ali Simão, também chamado Pedro. Enquanto Pedro ainda refletia sobre a visão, o Espírito lhe disse: 3 homens vieram procurá-lo. Levante-se, desça e vá encontrar-se com eles. Não hesite em acompanhá-los, pois eu os enviei. Isso daqui é uma experiência fantástica, né? Maravilhosa da parte de Deus. É quando Deus está falando para o Espírito Santo, né? Deus na pessoa do Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, através do Espírito Santo, ok? Está conversando com Pedro. Está dizendo que ele mandou os 3 homens, está mandando para Pedro não hesitar em acompanhá-los, para ele descer para se encontrar com os homens, né? E que foi ele mesmo que os enviou. Isso é maravilhoso, né? Isso aqui, mas você vê, Pedro estava orando. Então, uma vida de oração, uma vida de jejum, gera uma vida de intimidade com Deus, ok? E nós precisamos disso, cá entre nós. Nós precisamos de um relacionamento real e verdadeiro com Cristo, né? Você precisa disso. Você que está me ouvindo, você não está ouvindo esse episódio por acaso. Você está ouvindo porque o Espírito Santo está te chamando para um novo relacionamento. Amém? Pare tudo que você está fazendo agora. Tire um período de oração, um período de adoração. Ouça louvores que te transporta para as regiões celestiais. Amém? Em nome de Jesus. Vamos seguir. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês procuram. Por que vieram? Verso 22. Eles responderam: Cornélio, um oficial romano, nos enviou. Ele é um homem devoto e temente a Deus, respeitado por todos os judeus. Um santo anjo o instruiu a chamar o Senhor à casa dele para que ele ouça sua mensagem. Então Pedro convidou os homens para se hospedarem ali aquela noite. No dia seguinte foi com eles, acompanhado de alguns irmãos de Jope. Então, vamos lá. Pedro agora está obedecendo na íntegra o que o Espírito Santo instruiu ele, né? A lição aqui é, meu irmão, não se discute com o Espírito Santo. Se foi o Espírito Santo que mandou, vai e faça. Ainda que é contra aquilo que você acredita, porque Pedro era um judeu ortodoxo, tradicional, ok? Mas quando o Espírito Santo falou assim, não hesite, ele é romano, ele é italiano, mas foi eu que mandei para ele te chamar, para que você ore por ele. Pedro levantou e foi simples assim. Ok? Ou seja, obediência
e questionava. Ok? Diz assim, verso 24. Chegaram a Cesareia no dia seguinte. Preste atenção nisso aqui. Era um dia de viagem. Era um dia de viagem. A Bíblia não fala no que eles viajavam, né? Mas um dia viajando, seja de a pé, de cavalo, camelo, sei lá. Mas, na verdade, é que é um dia de viagem, bem longe, né? Imagina. Mas o Espírito Santo estava disposto a tomar a família de Cornélio. Aí diz assim: chegaram a Cesareia no dia seguinte. Cornélio os esperava e havia reunido seus parentes e amigos íntimos. Quando Pedro chegou à casa, Cornélio veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele, adorando-o. Mas Pedro levantou e disse: fique de pé, eu sou apenas um homem como você. Os dois conversaram e depois entraram na casa, onde muitos outros estavam reunidos. Pedro lhes disse: aqui, quero que você preste atenção aqui, ok? Verso 28 nós pausamos, ok? Verso 27, 28 a gente vai ler. Preste atenção. Cornélio, quando ficou sabendo que Pedro tinha sido encontrado e que ele estava indo para a casa dele, eu preciso chamar a sua atenção para isso aqui. Cornélio prepara um culto. Note que os parentes dele, amigos íntimos, ok? Quando ele fica sabendo que Pedro está indo, ele reúne parentes e amigos íntimos, porque ele sabia que Pedro ia fazer um culto e todo mundo tinha que participar daquilo. É tremendo isso, né? Porque é o princípio que é usado nas igrejas que trabalham com célula. Você que está nos ouvindo, que conhece, que participa de uma igreja dessa, esse é o princípio. O anfitrião, ele fica responsável por fazer convites, né, para que o Espírito Santo venha se mover, né, se manifestar e tocar nos presentes, né? Mas Pedro vai começar a pregar. Verso 28 diz assim, ó: Pedro lhes disse: vocês sabem que nossas leis proíbem que um judeu entre num lar gentil como este, ou se associe com os gentios. No entanto, Deus me mostrou que não devo mais considerar ninguém impuro ou impróprio. Por isso vim, assim que fui chamado, sem levantar objeções. Agora eu digo porque vocês mandaram me buscar. Pedro não tinha papa na língua, não. Pedro não é conhecido como alguém que tinha papa na língua, ok? Então Pedro vai e joga logo limpo, vomita logo. Ó, não era para eu estar aqui porque as nossas leis não permitem que os judeus tenham parte com gentios, se relacione, né? Ou pelo menos entre na casa dele. Então, mas Deus me ensinou que eu não devo mais chamar de impuro aquilo que ele purificou. Então, eu preciso que vocês falem agora por que eu estou aqui. Cornélio respondeu: 4 dias atrás, estou no verso 30. 4 dias atrás, eu estava orando em casa por volta deste mesmo horário, às 3 da tarde. De repente, um homem vestido com roupas resplandecentes apareceu diante de mim. Ele me disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou de suas esmolas. Agora envie mensageiros a Jope e mandar buscar Pedro, também chamado buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um homem que trabalha com couro e mora à beira do mar. Assim mandei buscá-lo de imediato, e foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui esperando diante de Deus para ouvir a mensagem que o Senhor mandou que você nos trouxesse. Então, isso aqui é tremendo porque Cornélio tinha convicção, apesar do anjo não ter falado o que Pedro ia fazer. Se você está acompanhando a leitura, você vai ver que o anjo não falou o que Pedro faria, mas Cornélio sabia que Pedro tinha ido lá para pregar uma mensagem, para entregar uma mensagem. Ok? Isso aqui é muito forte. Aqui, meu irmão, apesar dele ser oficial, ele sabia que ele precisava de uma mensagem de quem tinha intimidade com Deus. É algo que não acontece mais em nossos dias. É um homem, uma mulher, um ser humano reconhecer que ele não tem autoridade suficiente para se levar,
se elevar diante de Deus. E ele sabia que precisa de alguém que tem intimidade para ensiná-lo o caminho, ok? Aqui eu posso usar esse ponto aqui para falar de discipulado. É quando um homem ou uma mulher se entende, ele decide ser discípulo, ok? E nessa decisão ele sabe que ele precisa de alguém que tem mais intimidade, que tem mais conhecimento para ajudá-lo, ok? Aí diante de Deus constantemente, dia após dia, mês após mês, semanas após semanas. Ok? É louvável essa atitude de Cornélio, apesar de ser um oficial do exército italiano. Ok? Isso aqui é muito, muito tremendo. Vamos lá. Verso 34. Então Pedro respondeu: vejo claramente que Deus não mostra nenhum favoritismo. Em todas as nações ele aceita aqueles que o temem e fazem o que é certo. Veja que Pedro ainda não está pregando, ok? Pedro não está pregando ainda, não, pastor? Não, Pedro está falando que Deus, ele ainda está naquela fala de que Deus não faz mais acepção de nacionalidade, ou seja, não é mais só judeu, porque agora Pedro está pregando para os italianos, Pedro está pregando para um oficial romano, ok? Então você pega aqui que realmente o Espírito Santo agora ele é para todos, literalmente, ok? Por isso que eu falo que esse livro não é o livro de Atos dos Apóstolos, apesar desse ser o nome, é Atos do Espírito Santo, porque ele aqui está decidindo que os detentores das boas novas, do Evangelho, da intimidade com Deus, não é mais apenas os judeus, ok? Por isso que nós aqui, da onde eu estou gravando esse podcast agora, né? Nós aqui do Brasil também podemos nos aproximar de Cristo, falar com Ele, amém? Por quê? Porque Ele também é para os brasileiros, ok? Então vamos seguir aqui. Pedro ainda está na fala de que não há mais acepção, ok? Ou seja, ele fala aqui no final do verso 35 que temem a Deus e que fazem o que é certo. Esta é a mensagem de boas novas para o povo de Israel, para o povo de Israel. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Agora a pregação começa. Se prepara aí. Senta aí no banco. Pega aí pega aí o teu iPod, iPad, né, que agora tem pregação de Pedro aqui. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João proclamou. Sabem também que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então Jesus foi por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez em toda a Judéia e em Jerusalém, onde o mataram, penduraram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e permitiu que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por nós que fomos escolhidos por Deus de antemão para sermos suas testemunhas. Nós fomos os que comemos e bebemos com ele depois que ele ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou anunciar sua mensagem em toda parte e testemunhar que Deus o designou juiz dos vivos e dos mortos. É a respeito dele que todos os profetas dão um testemunho, dizendo que todo que nele crê receberá o perdão de seus pecados por meio do seu nome. Que pregação rápida e poderosa, não é? O que você acha? Né? Não sei se o seu pré-julgamento é igual ao meu, mas, meu irmão, numa mensagem dessa aqui, num ambiente que foi criado, porque entenda bem, quando você lê um texto como esse na Bíblia, entenda bem, isso aqui não é só texto não, meu irmão, isso aqui existe o contexto. Sabe qual é o contexto aqui? É um homem de Deus, cheio da presença de Deus, ok? Eu vou tentar descrever aqui em um minuto o contexto desse texto aqui. É um homem cheio da presença de Deus, que segundo a própria Bíblia, o mesmo livro que a gente está lendo, capítulos antes, fala que a sombra dele passava, curava as pessoas, curava os enfermos. Então o homem está cheio de Deus, o homem está cheio da presença de Deus. Ele viaja um dia a pedido do Espírito Santo que usa ele, ok?
e vai na casa de um estrangeiro, e quando chega na casa do estrangeiro, ele ministra essa palavra. Olha que coisa tremenda. Aí olha o que acontece. O resultado não podia ser outro, né? Olha o que acontece. Verso 44. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus que acompanhavam Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor a que eles sejam batizados agora, que como nós também receberam o Espírito Santo? Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram que Pedro ficasse com eles alguns dias. Ok? Meu irmão, olha isso aqui. O Espírito Santo não esperou Pedro ministrar a presença do Espírito Santo neles. Enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre eles. Isso aqui é sobrenatural. Isso aqui é extraordinário. Ok? Isso aqui é maravilhoso. Por quê? Não houve necessidade de Pedro impor a mão, não houve necessidade de Pedro ministrar o Espírito Santo neles. Não. Eles foram cheios do Espírito Santo quando Pedro ainda estava pregando. Ok? Então, isso aqui é extraordinário. E aqui é uma lição, o capítulo 10 do livro de Atos, é uma lição de que não há mais acepção de nacionalidade, não há mais acepção de nenhuma forma, de nenhuma maneira, de nenhum tipo, para que um homem ou uma mulher, seja lá qual parte do mundo ele esteja, que o Espírito Santo venha sobre ele. Não há mais barreiras, não existe mais fronteiras. Não importa onde você é, onde você está, ok? Por quê? Porque o Espírito Santo pode te tocar desde que você o deseje, desde que você peça que ele venha. Amém? Então, eu quero que você guarde isso no seu coração. Guarde isso. Acabamos de ler o capítulo 10 do livro de Atos. Ok? Guarde isso no seu coração. Tire suas dúvidas. Ouça quantas vezes você precisar. Porque além de você ter os mais setes que o Espírito Santo nos dá nessa leitura, você também tem a leitura de um capítulo. Ok? Você pode ouvir quantas vezes quiser. Você pode estudar quantas vezes quiser, ok? Em nome de Jesus. Então guarde aí os mais 7 e seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por você nos ouvir até aqui. Mais um capítulo do livro de Atos foi estudado, foi lido, ok? Peço que você nos ajude divulgando esse podcast, ok? Temos ótimas notícias, né? Nós já estávamos sendo ouvidos no Brasil, né, que é o país onde a gente está fazendo a gravação oficial, e também na Índia, né? Mas semana passada nós também fomos ouvidos na Irlanda. Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Então alcançamos aí o 3º país. Amém? Para a graça de Deus, para a glória de Deus. Tá bom? Então você nos ajude divulgando, você que está nos ouvindo no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário aqui, o que você achou, partilhe o link com as pessoas que você ama e que precisa aprender um pouquinho mais sobre o livro de Atos e também sobre o Espírito Santo. Você que está nos ouvindo no aplicativo de podcast, printe a tela do seu aplicativo agora e partilhe nas suas redes sociais, mande no WhatsApp. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Né? Estou muito feliz pelo que Deus está fazendo. Né? Tenho certeza que mais pessoas serão abençoadas. E estamos preparando um quadro novo, ok? Para o nosso podcast aqui. Fique ligadinho aí que em breve nós teremos um quadro novo. Fica ligado, não perca um episódio, porque muito em breve nós teremos aqui um quadro novo no nosso podcast. Eu tenho certeza que será uma bênção na tua vida, será uma bênção, ok? Na minha vida também, porque com certeza eu sou abençoado quando Deus dá essa estratégia para nós. Que Deus te abençoe. E até o próximo episódio do nosso podcast, ok? Um final de semana abençoado para você e até terça-feira da semana que vem. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.